Olá pessoal, bem-vindo ao 27º dia da campanha 40 dias na palavra. Hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 37, versículos 30 e 31. Eu queria só compartilhar a primeira experiência que vai nos ajudar na interpretação desse versículo. Eu gosto muito de correr, né? Correr é bom faz bem para minha saúde, alivia meu estresse, me faz relaxar, né? É ótimo para o meu pulmão. Porém, correr não é brincadeira. Correr por forçar o coração, o sistema respiratório, a gente tem que ter cuidado, tem que saber correr. E no início, quando eu comecei a correr, eu dei uns vacilos. Às vezes eu corria demais, no outro dia eu estava machucado. E eu percebi que se eu quisesse correr, se eu quisesse continuar correndo, atingir os meus objetivos na corrida, eu teria que aprender a correr. Então eu fui atrás de uma assessoria, uma empresa que me ajudasse, que me ensinasse qual seria a melhor forma de aprender. Então eu procurei a Ranfan, né, Corra Feliz, uma empresa de assessoria esportiva, e eles me ajudaram nisso, eles me ensinaram, né? E a primeira coisa que eu aprendi com a Ranfan é que se eu quisesse chegar, né, no meu objetivo, sem lesão, sem me machucar, eu teria que seguir as planilhas, eu teria que ter um bom equipamento, né, um tênis legal, um frequencímetro legal, eu teria que ter disciplina, eu teria que ter os cuidados necessários se eu quisesse atingir os meus objetivos sem ter lesão, sem machucar o meu pé, sem torcer o meu pé. Então essas três coisas, um bom equipamento, disciplina e os cuidados necessários, fazem toda a diferença nessa atividade de corrida. Na nossa caminhada com Deus também é assim. Nós precisamos ter disciplina, temos que ser bem equipados e temos que ter muito cuidado para que o nosso pé não se torça, para que a gente não vacile na nossa caminhada cristã como eu vacilei quando eu comecei a correr. E eu acho que é isso que Davi quis dizer lá no Salmo 37, no versículo 30 quando ele diz assim: a boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Não é isso que a gente gosta de fazer? A sua boca profere sabedoria, a sua língua fala justiça, as coisas boas você sempre acerta, você sempre faz coisas boas, mas a gente sabe que infelizmente na nossa vida, às vezes a gente dá aquele vacilo, como eu comentei no início das minhas atividades, né, de corrida. E isso é muito legal, né? Eu queria ser, né, essa pessoa tão comprometida a ponto de não vacilar, mas infelizmente às vezes a gente pisa na bola. Mas aí Davi oferece a solução no versículo 31. Ele fala como a gente pode viver sem que a gente vacile, sem que a gente pise na bola, sem que a gente tropece, sem que a gente se lesione. Fala assim, né? Ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. Então aquele que traz no coração a lei de Deus, ele nunca pisará em falso. Aquele que tem a lei de Deus, né, o equipamento certo, no coração, nunca pisa em falso. Ele nunca vai se machucar. Então se nós não estudamos a palavra de Deus, dificilmente a gente vai conseguir completar aquilo que Deus tem para nós. Porque é pelo estudo da palavra de Deus que nós vamos aprender a andar conforme Deus quer que a gente ande, sem pisar em falso, né? Sem titubear, sem vacilar. E à medida que nós nos tornamos maduros na fé, a gente se torna disciplinados e nos tornamos estudantes dedicados na palavra de Deus. Eu queria saber onde é que você está nesse processo. Como é a leitura da palavra de Deus na sua vida? Como a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus se encaixa na sua rotina? Você é uma pessoa que lê a palavra de Deus naturalmente, na sua rotina, diariamente? Você é uma pessoa que, quando você não lê a palavra de Deus, você sente que está faltando alguma coisa? Por exemplo, quando você não escova os dentes, você sabe, puxa vida, não tem como você sair de casa sem escovar os dentes. Será que para você a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus é algo que se encaixa de uma forma tão forte como escovar os dentes, por exemplo? Então nós temos que nos tornar estudantes da palavra de Deus, estudar diariamente a palavra de Deus.
Romanos 12:2 fala que nós não podemos nos conformar, tomar forma desse mundo, mas devemos renovar a nossa mente, né? Devemos renovar a nossa mente segundo o conhecimento de Deus. Então, esse renovar a mente só acontece pelo estudo diário da Palavra de Deus, pela leitura diária da Palavra de Deus, né? E seguindo esse versículo fala assim: para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que coisa boa, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Esse é o meu conselho para você. Se você for um estudante da Palavra de Deus, o seu pé não vai se machucar, você não vai pisar em falso. Na sua corrida de Deus, você não vai se lesionar, porque você terá disciplina para ler a Palavra de Deus diariamente. Essa Palavra de Deus vai colocar no seu coração os cuidados necessários, e a Bíblia é o equipamento necessário para que você não pise em falso, para que você não se machuque. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.